Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus, que sem nenhuma dúvida, é a essência de todo evangelho. Na verdade, é a essência de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui hoje à noite. Eu queria falar com vocês sobre Jesus. Quando o Edu me pediu para compartilhar a palavra mais uma vez, um pouco do que Deus sempre fala comigo, eu entrei no carro para ir embora e o Espírito Santo já falou no meu coração assim: fale sobre Jesus. E eu confesso que de maneira errada eu fiquei pensando e questionei, falei: Deus, mas os irmãos já sabem tudo do Senhor. E aí a voz continuou no meu coração: fale de Jesus. Então vamos lá. Antes de tudo, eu queria dizer para vocês que falar sobre Jesus é um grande desafio. E por mais que possa parecer algo tão básico e fundamental para muitos que estão aqui, não é. Na verdade, sinto lhe informar que não existe outra mensagem além de Jesus. Essa não é uma mensagem básica ou essencial. Na verdade, ela é a única mensagem. Jesus não é mais um assunto da Bíblia. Aliás, ele é o único assunto da Bíblia. Porém, infelizmente, eu tenho percebido que em alguns lugares o que menos se fala é de Jesus. Infelizmente eu vejo pessoas fazendo encontros, congressos, seminários, sobre vários assuntos. E no final eles até falam de Jesus. Dá a impressão que Jesus é a cereja do bolo. Não, meu irmão, Jesus não é a cereja do bolo. Ele é tudo. Tudo é sobre Ele. E nós, a igreja, precisamos voltar à centralidade de Cristo. A maior mensagem e a única mensagem a ser pregada deve ser a mensagem da cruz. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu vejo irmãos e irmãs se envolvendo em questões escatológicas, estudos sobre cura interior, adoração, temas polêmicos. Muitos estudam a Bíblia de cabo a rabo, procurando respostas para questões variadas. Em nossos dias, gastam energia, gastam tempo, ficam discutindo. Eu às vezes, na internet, eu vejo quanto tempo gasto de energia à toa. E as pessoas deveriam entender que todas as respostas estão apenas numa pessoa, Jesus. A Bíblia diz que Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. É sobre Ele que a palavra trata. Eu creio, meu irmão, que estudar a Bíblia e que a Bíblia tem resposta para tudo. Ela é a palavra de Deus. Porém, se a palavra não for revelada pela ótica de Jesus, ela se torna um instrumento de julgamento, perseguição, legalismo, condenação. Se a gente não ler a Bíblia sobre a ótica de Jesus, a gente está perdido. Jesus, durante o seu ministério, ele gastou grande parte da energia dele combatendo os que se diziam doutores da lei, aqueles que conheciam isso aqui, os fariseus, mas eram nécios no conhecimento de Jesus, de Deus. Muitos pediam para ele: Senhor, revela-nos o Pai. E ele dizia: aquele que me conhece, conhece ao Pai. É estranho porque o verbo estava ali, Jesus estava na frente deles, a própria palavra encarnada. E eles, estudiosos da palavra, preocupados com outras questões. Dá a impressão que isso é atual hoje, né? Não, meus irmãos, eu não sou contra nenhum estudo da palavra. Aliás, eu prefiro ficar como o rei Davi, no Salmo 131, 1. O rei Davi diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo em questões grandes e nem maravilhosas demais para mim. Então eu quero guardar o meu coração e não me envolver nessas questões. Porque para mim Jesus basta, Ele é suficiente. A gente precisa voltar para a simplicidade de Deus, para Jesus, para a mensagem da cruz. Ela é suficiente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Aleluia. Então vamos à palavra de Deus. João 19:30. A palavra de Deus diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu vou ler de novo, esse é o nosso texto de hoje. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Algumas versões não aparece o vinagre, diz: Jesus tomou e inclinando a cabeça disse:
está consumado, e entregou o seu Espírito. Bom, irmãos, eu queria começar a palavra exatamente, compartilhar com vocês sobre esse trecho da Bíblia. Eu gostaria de falar sobre o fim, de trás para frente. Eis aí o final da obra de Cristo na cruz. Está consumado. Essa é a conclusão da obra perfeita de Jesus, como o pastor Paulo estava ministrando. Eis aí o início da nossa vida, está consumado. Aí Jesus entrega o Espírito. Eu quero falar sobre dois aspectos da vida de Jesus hoje. Sobre a vida e sobre a obra. Então vamos lá. Eu queria que você, ainda nesse versículo, ainda nesse capítulo, aliás, queria voltar um pouquinho, João 1. Vamos voltar lá no início do Evangelho de João. 1, versículo de 1 a 3. Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim, quantos acharam, amém? Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu queria hoje falar sobre 5 verdades a respeito da pessoa de Cristo. É lógico que tem muito mais. Poderia gastar a noite toda, ou o ano inteiro, nós aqui estudando a pessoa de Cristo. A palavra declara que tudo foi feito por intermédio dele, e diz que ele estava lá na criação. Todas as vezes que eu vou preparar alguma palavra, ou todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu sempre, não sei porquê, irmãos, isso já tem uns 2, 3 anos, eu sempre me volto pegando de novo Gênesis. Eu sempre vou lá para o começo. Ultimamente eu tenho andado muito curioso. Aliás, ultimamente não, já tem um bom tempo. Os irmãos que têm que me aguentar ouvindo às vezes, sempre devem perceber que eu sempre falo de Gênesis. Mas é o Antigo Testamento, mas eu tenho muita curiosidade de saber sobre a nossa estrutura. Porque quando a gente conhece do que nós somos feitos, fica fácil lidar com as nossas limitações. Quando a gente conhece quem nós somos, a gente começa a agir melhor diante das situações adversas. Tem feito bem para mim. Lá no livro de Gênesis, a gente vê a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo numa perfeita unidade. É um negócio muito doido. Jesus, o Pai e o Espírito Santo, em comum acordo, criando tudo. A gente também vê a Santa Trindade entrando em consenso, falando assim, façamos o homem. Foi um acordo, um consenso entre eles ali, vamos fazer o homem. Interessante que Deus ordena assim, terra, depois você pode ler, terra, produz as plantas e todos os seres viventes. E a terra produz tudo isso. Aí ele olha para a água, ele faz os luzeiros, faz todas as coisas, ele olha para a água e fala assim, que a água seja povoada dos seres viventes. E a água começa a ter seres viventes. Mas quando chega na nossa vez, fala assim, na minha vez. Eu vou dar mais uma chance para você. Diga assim, na minha vez. Isso. Eu sou professor, eu tenho dificuldade quando não tem interlocução entre nós. Não vou falar mais assim, frescura não. Quando nós não rola aqui um afeto entre nós. Amém, irmãos? Viu? É o mesmo jeito de falar uma coisa diferente. Mas quando chega a minha vez, Deus, o Pai, e Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles falam assim, façamos o homem. A terra e o mar não foi assim. E aí diz que Deus toma, do barro da terra, faz a gente, e ele sopra. Esses dias eu escutei um pregador falando, e eu nunca tinha pensado nisso. Eu imagino Jesus fazendo, os meus filhos têm massinha, fazendo um boneco, a gente ali, e a primeira coisa que o homem viu foi Deus. Porque ele abriu. Eu vi o nascimento da minha filha, é muito louco. Faz um silêncio na sala de parto. Daqui a pouco a Ana chorou. O Davi eu não tive coragem, eu era mais frouxo naquela época, depois eu fiquei mais corajoso. O da Ana eu assisti. E assim, e Deus soprou. E eu fico tão
constrangido com isso, porque ele tocou na gente, né? Ele podia ter falado, ele é poderoso, mas ele fez questão de tocar a gente. Por isso que, para Deus, tocar o homem é algo tão importante. Jesus tocava pessoas, Jesus abraçava as pessoas. Jesus, aliás, quando ele não tocava, as pessoas tocavam ele, e a gente tem necessidade de toque. Faz toda a diferença para nós isso. E eu estive pensando, e lendo um texto, se você tirar a planta da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Se você tirar o peixe da água, o que acontece com ele? E o homem quer viver longe de Deus, só que nós somos feitos nele. Queria falar uma coisa para você, não tem escapatória, meu irmão. Você só vai ser feliz nele. Não tem outro jeito de você fugir, meu irmão. É nele. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi feito nele. Você tem o DNA de Cristo. Efésios 1:4 diz assim: como também ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Eu gosto dele ter finalizado em amor, senão vira movimento xiita. É em amor, não em religiosidade. Quantos entendem o que eu estou falando? E tudo, se for tirado do seu habitat natural, padece. E aí, eu entendo por que as pessoas andam tão tristes, tão desamparadas, porque estão vivendo fora dele, longe dele. Jesus participou de tudo isso. Foi através dele que a terra foi feita. Essa é a primeira grande verdade sobre Jesus. Ele estava lá no começo, ele participou de tudo, ele é todo poderoso, ele é parte da criação. Jesus te fez, te tocou, foi soprado dentro de nós o Espírito de Deus. Jesus, o Todo-Poderoso, ele estava no começo. Segunda verdade sobre a pessoa de Jesus: ele assumiu forma de homem e viveu entre nós. João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito de Pai, cheio de graça e de verdade. Ele diz que Jesus, ele abriu mão de toda essa glória, porque, imagina, Jesus, se fosse eu fiz tudo mesmo, mano. Vou voltar, você. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, não quis ser Deus, e veio como forma de homem, estar entre nós. Ele tabernaculou, ele passou a andar no nosso meio. A palavra declara que Jesus habitou, ele é o Deus encarnado. Em Filipenses 7:2-8 diz assim: ele se esvaziou, tomando forma de servo. Aquele que fez todas as coisas, que em todo o poder, ele toma forma de servo. E ele se faz semelhante a nós. Filipenses diz que a si mesmo ele se humilhou, obedecendo à morte de cruz. Eu sei que para você já sabe de tudo isso. Só que às vezes a gente vai se perdendo. Eu sei que, eu já ouvi tudo isso. E eu fico muito triste. Eu me pergunto, sabe, às vezes quando eu estou aqui na frente, às vezes quando eu estou na igreja, eu fico me perguntando: Jesus, será que eu tenho chamado mais atenção do que o Senhor? Eu fico pensando, Jesus, né, as pessoas estão perdendo, as pessoas, elas querem coisas, sabe, ficam inventando coisas e esquecem dessa pessoa maravilhosa que veio no nosso meio. Sabe, aí agora tem uma nova visão, um novo movimento, agora nós vamos adorar assim, nós vamos evangelizar assim. É Jesus. Sabe, eu fico vendo hoje as pessoas aí, a internet deu voz para todo mundo, e é luz, é flash, é roupa bacana, é tudo legal, mas as pessoas esquecem que foi pago um alto preço para que nós vivêssemos isso. Foi penoso o sacrifício. Todo mundo quer uma mensagem nova, mas a mensagem ela é antiga, e é a mesma. Jesus, o Deus encarnado entre nós. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu estou falando aquilo que
É por isso que nós nos movemos. Jesus estava lá na criação, ele era todo poderoso. E ele veio para cá. Ele aceitou isso. E não foi por constrangimento. Sabe o que é constrangimento? Hoje aconteceu uma situação constrangedora antes de eu chegar aqui. Eu estava em casa, daí eu falei, Davi, você empresta sua Bíblia para o papai vai levar a palavra na igreja. Aí ele fez assim. Ele me emprestou, por constrangimento. Porque eu vi que ele curte a Bíblia dele. Ele falou assim, toda vez que o senhor pega a minha Bíblia, né? Você gosta dela, né? Mas ele emprestou, porque ele deve ter passado assim, pô, meu pai que me deu, né? Não vou emprestar pro cara, mano. Jesus não foi assim, ele não olhou pro pai e falou assim, tá bom, o senhor está pedindo, eu vou lá com os caras, né? Não, foi por amor. Jesus ouviu um cara falar, diz que Jesus estava lá no Getsemane, né? E aí chega Judas, e ele fala, o que foi, meu amigo? Você acha que Jesus foi irônico? Chamou Judas de amigo porque foi irônico? Não. Jesus foi verdadeiro, e ele sabia. Você sabe o dia da sua morte? Jesus sabia dele. Eu não acredito que Jesus foi, sabe? Foi com, e aí, meu amigo, sabe aquele negócio? Não, ele falou de verdade. Não foi por constrangimento que ele veio aqui. Jesus não está aqui por constrangimento. Aliás, os irmãos que estavam aqui na frente, eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou ao meu coração que ele sente a dor de vocês. Jesus sente a dor de vocês. Todas as vezes que você tem orado por esse mal, Jesus sente a dor de vocês. Amém? Terceiro, Jesus viveu uma vida irrepreensível. Ele esteve como nós, em 1 Pedro 2, 22 e 23, a palavra diz assim, que ele não cometeu pecado e na sua boca não teve engano. Diz que quando injuriavam, isso Pedro falando, ele não retrucava, mas ele deixava para Deus o juízo. Jesus não pecou, em nenhum momento. Jesus foi irrepreensível. Ele não pecou em nada. Ele viveu por amor, sem constrangimento algum. Ele obedeceu até o último momento. Em 2 Coríntios, a palavra diz assim, que ele não conheceu o pecado. Depois, se você puder, estude o livro de Hebreus. Aliás, estude o livro de Hebreus. Lá é desenvolvido a perfeição desse sacrifício. Jesus como sumo sacerdote, se oferecendo como sacrifício por nós. E ali, o livro de Hebreus, ele coloca que Jesus foi sujeito a todas as nossas fraquezas. Gente, Jesus foi sujeito a todas as nossas fraquezas. Todas elas. Jesus tinha cheiro de gente. Jesus suava, comia, sentia sono, bocejava. Você pensa o quê? Que ele estava aqui. Os irmãos estão me entendendo? Eu não estou diminuindo a pessoa de Cristo, não. Estou tentando... Ele não pecou, ele foi santo. Uma vez eu conversando com o Edu, eu não sei se ele se lembra disso, eu falei, Edu, o padrão de Jesus é muito alto, mas é muito alto. Jesus é santo. Não pense que eu sou santo, eu sou cheio de defeito, cheio de falha. Aliás, eu sou um tranqueira. Eu não estou fazendo isso para fazer média com vocês, mas é porque quando eu olho para Cristo, gente, Ele é a régua. Desculpa os irmãos líderes dessa igreja, vocês não são a minha régua, é Jesus a minha régua. Uma vez me perguntaram, você está na igreja há tanto tempo. Irmãos, essa aqui é a minha segunda igreja. Eu nasci na igreja. E por que a gente permanece tanto tempo? Porque o pastor não é a minha régua. Eu amo vocês não são a minha régua. A minha régua é Cristo, a medida é Ele. Ele é a perfeita estatura, é para Ele que eu olho. Eu não me importo se o irmão tem defeito, se ele cria o filho dele A, B ou C, se ele faz... Não me importa, eu olho para Cristo e amo o meu irmão. Esses dias eu ouvi um pastor falando que permanecer no Senhor, e ele deu um exemplo, que o irmão não fique escandalizado, mas se ficar, desculpa, ele fala, aquele filme do Rocky Balboa, que e eu achei o máximo isso, e permita-me copiar o exemplo. Ele diz assim que o Rocky Balboa ele não ganhava na porrada, né? Ele ganhava levando porrada.
E aí ele apanhava, os mais novos talvez, esses dias eu fiz uma piada na sala de aula, ninguém deu risada, eu falei assim, nossa, estou ficando velho. Eu falei assim, o cara parece o Highlander, todo mundo ficou quieto assim, olhando para mim. Eu falei assim, nossa, a molecada não sabe mais, de repente eu estou falando de Rock Balboa, você não sabe quem foi, os mais antigos sabem do que eu estou falando. Eu fiz aquele grilo, falei assim, nossa Deus do céu, os caras não sabem quem foi Highlander. Se você não sabe quem foi o Rock é o lutador que ele vencia os seus oponentes, levando pancada. Na hora que o cara não aguentava mais de tanto bater nele, daí ele dava um soco no cara, ele derrubava o cara. E no evangelho é assim. Não é pela a capacidade que você tem de bater, mas é o quanto você aguenta levar porrada. Pode vir aqui, ó, firme em Cristo. E eu não estou falando de alguém que só tem vitória, não, porque minha vida tem derrota também. Nós passamos por dificuldade também na minha casa, temos nossos limites, enfermidades e problemas em todas as áreas, mas eu sei quem me chamou. E é Ele que me fortalece. Então não se trata de quanto eu vou vencer, mas se trata do quanto eu vou permanecer. E uma hora eu falo assim, não aguento mais dar porrada nesse cara aí, vem em nós, irmão. E aqui em Cristo, Jesus fala em João 15, depois você lê, se permaneceres em mim, permanecer, eu permanecerei em vós. Jesus não fala se você vencer, aliás, fala ao contrário, em Apocalipse diz que aquele que permanecer até o fim, ser-lhe-á dado a coroa. Amém? Não é quantas vitórias você vai ter. Aqui não se trata de mostrar o meu currículo e falar assim, olha, eu venci aqui, não, eu perdi aqui, e eu estou aqui. Eu estou aqui, só Deus sabe como. Mas eu estou aqui. Eu acho interessante que quando Jesus padeceu na cruz, isso não foi motivo de vergonha, mas foi motivo de alegria, e depois os discípulos queriam sofrer igual. O apóstolo Pedro, quando foi crucificado, falou, me crucifica de ponta cabeça, porque nem igual. Se você for ler Atos, diz que os apóstolos eles eram presos, enquanto eles estavam na cadeia, você acha que os irmãos estavam, pois é, vai fechar a igreja, né? Pedro está preso, já era, né? Diz que não, eles ficavam felizes. Esses dias eu fui meus casos muito louco. Pedro sai da cadeia feliz, porque pôde sofrer por amor ao evangelho. É doido. Obrigado, Senhor, porque eu apanhei igual o Senhor. E hoje as pessoas vêm para a igreja e falam, Senhor, conserta a minha vida. Glória a Deus, Deus tem o melhor para você, Ele é Deus, Ele pode fazer. Mas não é pelas vitórias, quantos entendem? Os irmãos, os nossos primeiros irmãos, por isso que eu disse que o preço foi pesado. Os primeiros irmãos, eles sofreram a causa do evangelho e eles permaneceram no Senhor. Hebreus fala disso, dos heróis da fé. E quando eles não estavam aguentando mais, passa a bola, e passa a bola, e chegou aí hoje, você está sentadão aí, porque os caras foram passando a bola, mas permaneceram. Jesus esteve aqui, irrepreensível. Quarta verdade sobre Jesus, Ele realizou uma grande obra enquanto esteve aqui como homem. Jesus realizou sinais durante o tempo que Ele esteve aqui. Em Mateus 4, 23 diz assim, não precisa ler, eu vou ler para você. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus, Ele viveu uma vida incrível, intensa no Senhor. Jesus era intencional. Para mim, eu tenho certeza do que eu vou te falar. Jesus não fazia nada sem saber o que ia acontecer. Nada. Jesus passava tanto tempo com o pai, que eu acho que o pai falava para ele, hoje vai ter uma mulher que vai encostar no seu manto, tá? Fala, beleza, pai. Eu não vou te falar o nome, mas ela vai te tocar. Hoje você vai ressuscitar Lázaro, tá bom? E a Bíblia diz que quando a irmã vem desesperada, ele fala assim, calma, isso aí é para a glória do meu pai. Ele já sabia, irmão. Ele já sabia o que ele ia fazer. Jesus não era um cara que via meia boca, sabe? Nós vemos meia boca, a gente vai vivendo. Aconteceu isso aqui, vamos para a próxima. Não, Jesus, ele sabia. Ele não vivia na ação e reação, ele não reagia, Jesus agia. O problema é que tem muito cristão só reagindo. Vamos esperar, conforme nós vamos vendo o que nós vamos fazendo.
Jesus era intencional, ele sabia o que ele fazia. Atos 10, 38 diz assim, eu amo esse versículo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi o cara. Jesus arrepiou quando ele passou aqui. Jesus, ele provocou um rebuliço na época dele. Está aí um revolucionário. Eu fiz faculdade de História, sabe? Às vezes a gente na faculdade de História, a gente pensa que a gente estuda alguns revolucionários, a gente acha que a gente vai ser igual, né? E Jesus é o cara, irmão. Ele foi. Todo mundo perto dele é nada. Jesus fez e aconteceu. Ele fez e aconteceu. Quinta verdade sobre a pessoa de Jesus, sobre a vida dele. Jesus morreu por nossos pecados. Eu vou falar de novo, se você não entendeu. Jesus morreu por nossos pecados. Ele se ofereceu intencionalmente, por amor, por obediência, sem constrangimento. Ele morreu pelo meu pecado. Às vezes eu estou aqui na igreja, lá em casa, eu não consigo falar uma palavra para Deus. Às vezes os irmãos, eu não sei se você pensa no que você canta, deveria. Um dia eu estava aqui cantando, você nem está aí hoje, o Custódio, o Ricardo. Ele falou que só eu chamei de Custódio. O Ricardo, ele falou assim, estava um louvor lindo, eu estava aqui embaixo, ele chegou perto de mim e falou assim, irmão, você tá entendendo isso aí que nós estamos cantando? Gente, eu falei assim, Jesus Cristo, glória a Deus, tem gente que pensa como eu. Eu falei, irmão. Eu falei assim, meu Deus, dá até medo de cantar. Por que você canta, você fala, né? Abro mão dos meus sonhos, abre. Abro mão da minha vida por ti. Jesus está vendo. Eu gosto tanto daquela música, quando os irmãos tocam aqui, você já prestou atenção no que você está cantando? Às vezes tem música, irmãos, que eu sei que eu estou meio para baixo, eu só fico quieto. Falo, aleluia, pego o coro dos irmãos, Senhor, vamos lá, nós, glória a Deus, aleluia, vamos. Eu tenho muito temor desse negócio que eu falo para Deus, sabe? Prefiro falar da minha podridão do que aí é fácil. Porque a régua é alta, irmão. A régua é alta. O machado corta na raiz. João dizia isso. Jesus corta na raiz. Interessante que todo machado corta na árvore. Jesus não. É na raiz, irmão. Você nem vê. E às vezes a gente canta aqui, esse canto que a gente estava cantando agora. Morreu em meu lugar. Eu cantei metade, o resto eu chorei. Não sei se você está entendendo o que Jesus fez por você. Imagina a situação. Você está num momento de crise, você não tem comida para colocar em casa, uma situação horrível, sua esposa é doente, aquela situação daí vem um cara, te dá uma grana, paga suas contas, leva sua esposa no médico, resolve o problema dela, e você melhora de vida. E ele pagou toda a conta, você não está devendo mais nada. Aí passam uns 2 anos, você encontra essa pessoa no shopping, e aí tá eu e o Fernando conversando, falo, Fernando, esse cara aqui, mano, pagou minha conta, cara. Você não vai apresentar esse cara? Imagina essa situação. Imagina você com uma dívida muito alta, um cara vem e paga para você. Você vai encontrar ele no shopping e fala assim, não conheço esse cara não, mano. Não, você quer apresentar ele para todo mundo, você fizer uma festa na sua casa, você chama ele. O cara pagou, mano, não tinha dinheiro. E tem gente que tem vergonha de Cristo. Qual a diferença? Eu vou te falar. Você estava condenado ao inferno. E Ele te deu vida eterna. Eu não estou falando de dinheiro. Não sei se os irmãos conseguem me entender. Pedro, primeira carta de Pedro, 3,18 diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele, somente Ele, Jesus, pagou o preço por nós, por nossa culpa.
Algo que era impossível para você pagar, Jesus por amor morreu por nós. Essa é a essência de tudo. Toda a palavra de Deus fala a mesma coisa, Jesus. Eu vou te falar resumidamente qual é a história da Bíblia, presta atenção. Deus criou o homem na pessoa de Jesus, que restabelece a comunhão entre o homem e Deus, que foi perdida no jardim do Éden quando Adão pecou. Essa é a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É que aqui não dá tempo para ficar pegando todas as histórias da Bíblia, todos os versículos da Bíblia, porque é possível encontrar Jesus em todas elas. Esses dias eu li um versículo na Bíblia, e perdoe-me se você, irmão, já conhecia esse versículo. Às vezes a gente lê as coisas, né? E aí a gente se perde, né? Eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor, em Apocalipse 13. E segura um pouquinho aí que nós já vamos ler. Eu ficava pensando assim, pô, Jesus morreu mais ou menos no ano 30, 35 da era cristã. E como é que ele perdoou o pecado do cara que nasceu lá atrás, 5.000 anos antes dele? Não sei se você já se perguntou isso aí. E esses dias eu li um versículo na Bíblia, Apocalipse 13, a parte B, diz assim, ó: do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes da criação do mundo. Lá no início, Jesus já tinha pago o preço. Jesus já tinha pago o preço. O sacrifício de Jesus, ele é atemporal. Aliás, Deus é eterno. A gente pensa que a eternidade, presta atenção aqui, irmãos. A gente pensa que a eternidade é tipo assim, vive para sempre. Não, a eternidade é que está fora do tempo. Para Deus não tem passado, não tem futuro. Ele está fora do tempo. A obra de Deus aconteceu, como diz a palavra, na plenitude dos tempos. Ele foi crucificado. E eu queria falar agora sobre a obra de Jesus. E eu estou caminhando para o fim. E eu quero encerrar, eu quero terminar falando sobre a obra que ele fez. Por incrível que pareça, a maior obra de Jesus não foi as pessoas que ele ressuscitou, os demônios que ele expulsou, andar sobre o mar. A maior obra de Jesus foi a cruz. Porque se essa tivesse sido a maior obra dele, ele não poderia falar para a gente: aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu. Mas uma coisa ele fez que ninguém é capaz de fazer: morrer no madeiro por nós. Isso é dele. Eu e você não seríamos capazes. Então, quando você orar por alguém, em nome de Jesus, que o Senhor te use muito, não se vanglorie, porque a régua é muito alta. Jesus fez a grande obra. Quantos entendem o que eu estou falando? Por isso que eu entendo que o apóstolo Paulo fala: se tem alguma coisa para eu me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo. É aí. A maior obra foi a cruz. Pedro fala assim, segunda carta de Pedro: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Se você tiver tempo, não esqueça, por favor, estude Hebreus. Veja a obra de Cristo. Sim, amados, aquilo que era símbolo de morte, de desgraça, aquilo que era a pior morte daquela época, para nós é vida. Para nós é vida. Jesus mesmo diz: aquele que quiser ganhar a vida deve perdê-la. E tem muita gente aí, e eu também, querendo ganhar a vida. Vou ganhar a vida. Quando eu ganhar a vida, aí eu me aposento. Agora esse negócio de aposentadoria não nos pertence mais. Descobri que eu vou dar aula mais 30 anos. Coitado da molecada. Eu vou falar de Highlander, daí que eles não vão saber mesmo. Jesus Cristo, estou perdido. Ainda bem que Jesus vai voltar antes. Glória a Deus! Sim, amados, aquilo que Jesus fala assim, né? Você quer ganhar a sua vida? Quer? Então você vai perder. E a gente quer ganhar, a gente não quer perder nada.
eu não sei se, perdão, Edu, os pastores aí, às vezes os irmãos eram aqui hoje esperando que eu tenha uma palavra assim, eu vou ganhar, Deus vai fazer acontecer, eu vou falar para você, você vai perder, Ele vai tirar. Vocês entendem o que eu estou falando? É cruz, irmão. Estude depois a primeira carta de Pedro, ele fala que nós somos forasteiros aqui na terra, então nada aqui me pertence, forasteiro, ó, vai. E tem gente presa, né? Tem medo de dar, de liberar. Seja liberal, oferte. Coisa mais gostosa do mundo é sentar na mesa e ver a criançada comendo, os amigos comendo. Vamos partilhar. E tem gente que... E ó, vou te falar uma coisa. Se você não libera, a vida libera para você, fica tranquilo. É assim. Tive um tio que morreu, tinha tanto dinheiro, o dia que ele morreu, no velório dele, chamaram a polícia, que os meus primos quebraram o pau. Falei, para que ganhar? Para que ganhar? Eu quero abençoar, quero investir, quero, sabe? E tem que ser esse o nosso coração, sabe? Que o Senhor Deus, não está na pauta falar sobre isso, tá, irmãos? Mas que o Senhor Deus nos batize com um coração liberal, sabe? De abençoar, de dar presente, sabe? Quem quiser, vem em mim que eu estou facinho aqui. Colocar 50 conto no bolso. Estou falando sério, irmãos. Abençoar uns aos outros. Vocês estão achando, eu estou falando de forma prática. Isso é reino. Sabe? Abençoa o irmão. Sabe, a gente tem aprendido aqui nessa igreja que o que a gente ganha não é para a gente, é para repartir também, é para o reino. Larga a mão de ser sovina, muquirana, libera o coração. Como é que você pode falar convertido e o seu bolso não é convertido? Só você que é. Eles não está na pauta, nem sei porque eu estou falando, mas é para alguém aí. Você inteiro tem que ser convertido. Sabe, ó, tá. Eu já contei para vocês um testemunho aqui, rapidinho, eu tenho tempo, que eu já estou acabando. Edu, rapidinho. O Davi queria um tablet, sabe? Queria um tablet. Aí eu falei para ele assim, não, vamos juntar o dinheiro de moedinha para comprar o tablet. Falei, então tá bom, papai. Aí nós fomos juntando o ano inteiro o tablet. Aí, teve um dia que a gente estava em casa, e aí eu cheguei do serviço e dei para o Davi 50 centavos, 2 moedinhas de 25. E o Miguel, filho de os irmãos conhecem o Gessé, da Priscila, estava em casa. Aí o Miguel falou assim, tio, quero uma também. Eu falei assim, tio, não tem mais. Aí o Davi olhou para as 2 moedinhas e falou assim, caramba, eu acho que ele pensou, estou juntando para comprar o tablet. Aí ele pegou os 25 e deu para o Miguel. Aí eu falei, filho, fica tranquilo, Deus vai te honrar. Passou tudo, final do ano nós fomos contar as moedas, né? Aí nós sentamos numa mesinha azul lá em casa, mesinha dele. Aí eu falei assim, peraí, vamos orar. Para Deus multiplicar, filho. O pai não sabe quanto tem aí. Vamos orar, Deus multiplicar porque você foi fiel. E aí nós oramos e tal. Aí nós contamos dinheiro. Deu para comprar o tablet inteirinho. Eu cheguei na loja americana, dei a bolsa inteirinha. Mas catou uma bolsona assim. Aí o Davi, tempo depois ele soltou assim, ô pai, o Miguel podia vir em casa para eu poder dar mais moeda para ele, né? Você está rindo, né? Uma criança entende, você não entende. Você está rindo, isso. Uma criança de 5 anos entendeu, e você não entende. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Eu fecho essa parte e volto onde nós estávamos. Então, você pensa que você veio aqui para, sabe, uma mensagem, o Josias vai falar hoje, eu estou precisando. Não, você não está, você está precisando de Cristo na sua vida. Por isso que a gente anda tão borocochô, sabe, não tem motivo para adorar. A gente parece que a gente só adora quando está tudo certo. Tudo certo. Eu tive o privilégio de ser criado num lar cristão. Eu vi meu pai passar cada perrengue por amor ao evangelho, numa época que ser crente nessa cidade era doloroso. Motivo de vergonha, de chacota. Eu na escola, quantas vezes me falaram, eu tenho vergonha de falar aqui, não vou falar, mas crente não sei o que quente. Lá vai o crente, não sei o que quente. Nós ralamos. Hoje não. Hoje meu filho nunca reclamou disso para mim, pai, me chamaram de quente. Nunca.
Vocês estão rindo, vocês passaram por isso. Viu? Hoje o negócio está fácil, daí a mensagem da cruz foi esquecida. Sabe, eu me lembro, acabava culto, tinha um irmão que morava num bairro chamado bairro do Onça, lá na virada colocava os irmãos na Kombi, ia levar o irmão. Meu pai trabalhava braçal. Eu não me esqueci, gente, de verdade. Agora estou perdido que eu vou falar isso aqui, vou ter que falar. O irmão pede carona, eu falo, irmão, demorou, vamos lá. Eu levo. E eu aprendi isso com meu pai. Estou perdido, acabar o culto, eu vou embora. Francis, não enrola hoje, por favor. Acabou, nós vimos um cisco. E a gente precisa aprender, irmãos. E esses irmãos pagaram um preço doloroso. Os irmãos iam de bicicleta, os irmãos iam, sabe? E a vitória deles era a cruz. A vitória era a cruz, acho que é o hino 15. Ó, consigo então. Meu pai cantava esse hino quase todo culto. Foi na cruz, foi na cruz. Esse era o hino de glória. E hoje a gente canta uns hinos, eu. E a geração, foi na cruz, foi ali pela fé. E quem aqui sabe o que eu estou falando? Esse hino é uma bênção. Eu acho que é o 15, não é, Edu? Viu? Ainda lembro até do número. E a gente às vezes vai se perdendo. Que evangelho é esse? Eu não tenho uma mensagem nova para te pregar, porque a única mensagem que tem é Cristo. É a cruz de Cristo, essa é a mensagem que nós devemos amar. Quantos entendem o que eu estou falando? Jesus disse, aquele que quer me seguir, que pegue a sua cruz e siga-me. Não pegue o seu carro novo. Quando você estiver com a sua casa. Quando tudo estiver certo. O sacrifício de Jesus é tudo. No livro de Salmos, o rei Davi fala assim, contemplai-o e sereis iluminados. Ele estava falando de Cristo. No deserto, quando o povo estava sendo picado por um monte de serpente, Deus fala assim para Moisés, faça uma serpente levante, e quando o povo olhar para ela, ele será curado. É a cruz, aquilo ali é Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós somos sarados. Mesmo que não nesse corpo físico, mas eu sou sarado. Sim, não vivemos por sentimento, nós vivemos pela revelação de quem é Cristo Jesus na nossa vida. E esse é o segredo para ser um Rocky Balboa, permanecer. O sacrifício de Jesus, ele existe antes. No livro de Gálatas 4, Paulo diz assim, que Deus escolheu a plenitude dos tempos, que foi o período do Império Romano, para revelar ao homem o sacrifício de Jesus. Porque, gente, Deus nunca perdeu o controle. Às vezes eu escutei a verdade, ficou orando, Deus toma o controle, Ele tem o controle. Deus é um cara que fala, Deus toma o controle. Eu já falei isso aqui, um dia eu fui orar pelos irmãos da igreja, pela liderança da igreja, falei, Deus abençoa o irmão, Deus falou assim, você está falando por quê? Eu já sei, vai ficar me dando ordem? Eu falei, então desculpa, eu só vou te adorar. Não que você não deva interceder, mas é diferente. A minha oração para Deus, Deus, você sabe que nós somos fracos, ajuda nós. Ajuda o Edu na igreja, ajuda o irmão da célula lá, que o negócio é feio. Ajuda nós. É assim que se achega diante do rei. E tem gente que vai na igreja para dar ordem. Libere uma palavra. Se Deus não fizer. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Eu tenho uma aliança com... É Deus que tem aliança contigo, meu irmão. Ele faz se Ele quiser. Ele é Deus. Aliança da cruz. Sabe o que isso significa? Que nós fomos comprados por um alto preço. Sabe qual é o nome desse preço? Sangue de Jesus. Não sei se vocês sabem. A palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito. Quando eu vou ministrar louvor, eu sempre falo sobre ele. Eu estou encerrando, tá, irmão? Fala assim... se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe que o nosso país foi um país preso na escravidão. Durante muito tempo. Né? A escravidão do negro no Brasil foi algo terrível. O Brasil foi um dos piores da história. E sabe como é que era o mercado de escravos?
Os escravos ficavam lá, o senhor de escravos saía, colocava-se tipo num palco assim, e os ricos ficavam embaixo. Na verdade nem eram os funcionários, e ali eles ficavam apregoando. Esse negro aqui, aí alguém levantava e falava, dou 10, eu dou 20. Aquela pessoa tinha preço. E aí o senhor falava, olha como é que ele é. Avaliava o negro, tem tantos anos. É triste isso. Eu quando vou dar aula sobre a escravidão, falo isso para os alunos. É triste isso. E ali o negro, e as pessoas ficavam ali, eu imagino esse negro. E sabe o que Jesus fez por nós? Quando o diabo traz para a gente assim, para expor diante dos nossos pecados, Jesus fala assim, esse não, já comprei, é meu. Os irmãos entendem? Ninguém vai dar preço nele, eu já paguei o preço. Esse cara aqui ninguém dá preço, é meu. Essa é a obra da cruz. E quando alguém ficar gritando, ele fez, fez nada, é meu. Não se abata, nada pode tirar debaixo do amor de Deus. Desculpa ficar assim, porque quando a cruz é revelada, não tem como ser do mesmo jeito, irmão. Não tem como vir na igreja cantar do mesmo jeito, não tem como ofertar do mesmo jeito, tratar a esposa do mesmo jeito, o filho do mesmo jeito, trabalhar do mesmo jeito, não tem como. Quando você entende a obra da cruz, não tem jeito mais. Caiu na rede é peixe, irmão, já era. Desculpa o linguajar. E assim, quando Deus fez o homem, lá na fundação do mundo, Deus ele mostrou para o homem qual era o caminho para ele se reconciliar com ele. Diz que Deus matou o primeiro animal no Éden, tirou a vestimenta e cobriu o homem, porque o homem nem para se cobrir prestava. O homem fez uma roupa de folha, uma roupa meia boca. Deus foi lá e costurou a roupa e falou, estou aqui homem, ó, eu te protejo. E desde lá, a palavra sacrifício tem estado presente. A primeira vez que a palavra adoração é usada, ela é usada com Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac. É daí que vem a ideia de adoração como sacrifício. E era o comum, o homem pecava e ele imolava, e alguém tinha que pagar o preço pelo pecado do homem. Interessante que esse sacrifício não podia ser qualquer um. Eu não podia chegar e falar assim, ó Fernando, empresta essa cabra que você engordou, que você comprou, me dá essa cabra aqui que eu vou ofertar para o Senhor. Não era assim. Tanto é que quando Jesus vê isso em Jerusalém, ele quebra tudo. Quando ele chega em Jerusalém, vê o povo vendendo as coisas para fazer sacrifício, ele fala, que isso, a casa do meu pai não é isso. Porque o sacrifício tinha que ser algo simbólico para o homem, ele tinha que ter uma afinidade com aquilo. Se você for ler depois em Levítico, quando o Senhor dá a lei para Moisés, ele vai instituindo todos os sacrifícios. Um deles, o sacerdote tinha que colocar a mão, e com a mão em cima do sacrifício, ele imolava. Porque havia uma identidade com aquilo que era feito. Então tinha que ter uma identidade, aquilo tinha que ter um porquê. Não era qualquer um. Não era aquilo que eu encontrei em qualquer lugar. Quantos entendem o que eu estou falando? Por isso, e agora você vai entender, por isso que Jesus, ele veio até aqui, se identificou conosco, padeceu por nós, para que o sacrifício fizesse tudo. Para que nós tivéssemos identidade. E aí eu entendo porque que muitas pessoas ainda vivem na religião, porque não entenderam a pessoa de Cristo. E aí ficam encontrando formas de chegar a Deus. Porque Cristo, ele é o sacrifício suficiente. No Antigo Testamento tinha uma série de rituais. Só que Jesus acabou com isso. Ele substituiu a antiga aliança. Ele é a nova aliança. Mas infelizmente a gente tem uma tendência a não... E aí eu não caminho com Cristo, então para mim não serve o sacrifício dele. Então eu começo, eu preciso... Gente, jejum é bom, tá? Mas eu começo a achar que Deus vai olhar para mim porque eu jejuei. Então o cara que está perdido na sarjeta está lascado. Jesus nunca vai salvar ele porque ele não jejua. Nem a abstinência do álcool ele consegue. Não, eu estou jejuando, agora pode vir que nós aqui aguentamos o demônio. Tá.
E a gente fica encontrando, né? A gente acha que se eu fizer assim, se eu der uma oferta de sacrifício, se eu for no culto todo domingo, fizer a minha reza, o pastor me abençoa, segunda-feira vai ser chique. Tem gente que se não vir no culto domingo, vem irmão, é bênção estar aqui. Mas o sacrifício é de Cristo, larga a mão de ser religioso. Quantos entendem o que eu estou falando? E aí a gente começa a achar que é o que eu faço que atrai Deus. Não, é o que Jesus fez. E se eu não entendo, se eu não me identifico com a oferta na cruz, se eu não entendo, se eu não sou amigo da pessoa que pagou o preço por mim na cruz, eu fico encontrando outras formas, e aí eu deixo de ser filho, e eu viro um servo só. Eu faço, o Senhor me recompensa. Só que a nossa reação deveria ser a seguinte: pequei, corro para o Pai. É correr para o Pai. Se você entende, os meus filhos quando se machucam, a primeira pessoa que eles procuram, eu e a Franci. Tem gente que quando cai aqui, nem na igreja vem mais. Eu não vou mais, ai que vergonha, que vergonha, que vergonha. E quando vê o Edu, acho que o coração até, o pastor vai descobrir. Nem está preocupado com isso, né, Edu? Você acha que fica fiscalizando? Deixa eu ver. Esse aqui não veio 3 cultos, a bênção dele será menor. Ah, para com isso. Esse aqui, olha, você acha que quando você for para o céu vai ser assim? Josias, você veio 78 cultos no mês. Ah, gente, jejuou. E a gente entra numa relação com Deus de barganha. Isso é religião. É só Jesus, irmão. E sabe quanto que custa? É graça. Mas é graça, mas não é de graça. Porque ela custou um alto preço. O sacrifício de Cristo na cruz. E aí a gente se identifica. Não, meus irmãos, Jesus é suficiente. Você não precisa fazer nada mais, nada mais. Não perca a consciência de filho. Não perca, você é filho, filho, não deixe o diabo falar algo contrário. Nele nós somos filhos, ele é o primogênito, ele é o primeiro, Jesus. E nós somos filhos. Em Cristo nós somos livres da religião. A gente precisa conhecer Jesus. E eu queria encerrar voltando para o primeiro versículo. João 19:30. Amada igreja, escute, está consumado. Jesus já fez, ele já pagou. Ele é o fim da religião, nele nós somos filhos. Eu vou ler de novo com vocês. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Irmãos, está consumado. A obra foi feita. Perfeita. O que criou todas as coisas, veio como homem, padeceu, passou por tudo que nós passamos e se ofereceu voluntariamente em amor, para que nós pudéssemos vir aqui domingo, ter comunhão no nosso quarto, andar, falar com Deus. Ele pagou um alto preço. Tudo é isso que nós fazemos aqui todos os dias. Celebramos, é isso que a gente acabou de fazer aqui. É por Jesus. Cada etapa do sofrimento da cruz nos trouxe cura. Esses dias eu falei uma frase, depois o Espírito Santo falou comigo. Eu falei assim, ai meu Deus, eu estava mencionando algumas situações de tortura na sala de aula, e eu falei assim, se alguém fosse me torturar, eu falaria, falando de alguns períodos da história, e sobre isso. Falei, se fosse torturar, eu falava, mata logo. Jesus não. Ele não falou mata logo, ele podia ter falado. Ele sofreu. Por amor. Ele falou, eu vou passar. A Bíblia diz que no Getsêmani era tanta agonia, que ele suou sangue. Os seus discípulos não puderam. E devia estar muito frio, porque diz que o apóstolo Pedro vai se aquentar no fogo, estava frio. E Jesus ali, ele padeceu. Voluntariamente, ele não abriu a boca. O altar que estava caído em Jesus foi reconstituído. A palavra diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. Está consumado. Os cravos das mãos de Jesus.
nos pés de Jesus. Quantas pessoas aqui feridas no ministério? Eu não vou trabalhar mais. Eu não vou mais fazer, não, pisaram. Não, só trabalho na igreja se for assim. Quantas pessoas aí sentadas? Ah, meu irmão, como eu agonio. O Senhor está tratando tanto comigo sentado. É uma agonia para mim. Quem me conhece sabe, mas eu entendo o tempo de Deus na minha vida. Estou entendendo, viu, Edu? Devagar. E aí as pessoas falam, eu não vou fazer mais nada. Olha aqui, está consumado. Já foi curado. O seu trabalhar foi restaurado. Para de ficar sentado aí. Essa igreja precisa. Não precisamos porque dependemos. É porque isso é importante para o seu crescimento. Quantas pessoas sentadas aqui e no caminhar, cansaram de caminhar, eu não quero mais. Caí. Jesus foi ferido, o seu andar está sarado, está consumado. Se você está aqui hoje e anda desviado, longe do Senhor, essa é noite de reconciliação. Se você anda com o seu ministério, não vou fazer mais. Está consumado. E isso é cicatriz para outras pessoas. Quantos entendem o que eu estou falando? A coroa de espinho, feridas na alma, doenças, nas emoções, palavras que foram ditas e te machucaram, está consumado. Está consumado. A palavra diz que Jesus, antes da cruz, ele foi condenado ao açoite. A palavra diz que foi destinada 1/10 de uma legião. Os historiadores dizem que uma legião tinha em média em torno de 6.000 homens, quando o exército estava embaixo, em torno de 800. 10%. Vamos pensar 10% de 1.000. 100 ali, em volta de Jesus, e com requinte de crueldade, pegava o chicote, amarrava pedaço de metal, e ali eles moeram aquela carne, para que eu e você fôssemos sarados. Está consumado. A cruz que Jesus carregou, o problema não era a madeira, meu irmão, presta atenção aqui em mim, o problema não era a madeira. O problema é o peso espiritual que aquela cruz tinha. Era a minha, a sua culpa. Jesus não estava carregando qualquer madeira, era a nossa culpa. Para que hoje você vivesse sem culpa. E aí você pergunta, então, se ele fez tudo isso, o que eu devo fazer então? Você falou que ele já fez tudo. O que eu faço então? Entrega a sua vida para ele. Toda a sua vida para ele. Como resistir? Como resistir? Morremos na cruz para que tenhamos vida. Mesmo que tudo dê errado na sua vida, mesmo que tudo fracasse, lembre-se, na cruz de Cristo nós temos vida. Existe alguém que padeceu por você. Pois Ele mesmo, Jesus, nos deu a vida eterna. Às vezes nós nos sentimos mortos, oprimidos, a gente perde, a gente sofre, a gente luta, porém em todas as coisas, crucificados em Cristo Jesus e ressurretos com Ele para a glória. É nisso que eu me alegro. Nele nós temos vida, isso nos basta. Jesus não é a cereja do bolo, Ele é tudo. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Jesus. Aliás, eu amo esse lugar, amo essa igreja, porque se prega Jesus. E olha que o negócio está feio. Jesus, irmãos, Ele nos basta. Pode parecer um evangelho simples. Jesus, então eu não devo mais me envolver em outras questões. Eu não falei isso. Mas é Jesus. É Ele que está no seu quarto. Ele quer ser seu amigo. Esses dias eu ouvi uma frase. Feliz era Lázaro, que não tinha título nem cargo, mas era amigo de Jesus. Eu falei, eu quero ser igual Lázaro.
amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Jesus te escuta, viu? Ontem eu partilhava com os irmãos na minha casa, e há um ano atrás a minha esposa passou por uma dificuldade muito grande. Ela teve, ainda está se recuperando, uma doença que assim, abalou muito o meu casamento, o meu ministério, e os que estão próximos já estão cansados de ouvir. E eu me lembro que 2 momentos marcaram a minha vida. Um deles, eu estava meio perdido, sem saber o que fazer, na minha casa. A França estava no hospital, os meus 2 filhos estavam dormindo. Daqui a pouco o Edu toca o interfone e fala assim: vim aqui entregar seu violão. Ai, Miguel, entregar violão nada. E ali eu estava sentindo tão sozinho. E o Senhor coloca amigos perto da gente. E Deus sabe da minha oração, Ele sabe o que eu pedi para Ele. Passado um tempo, a França chegou a ficar uns 4 dias trancada num quarto escuro. E eu me lembro que uma noite que a Ana não dormia, e eu estava no colo, eu já não aguentava mais, que era umas 3 da manhã, eu tinha que trabalhar no outro dia. E eu falei assim: Jesus, se o Senhor não vir aqui na minha casa, não entrar no meu casamento, eu não vou aguentar. Eu não estou aguentando mais. Eu falei assim: mas uma semana só que eu aguento, tá? Eu me lembro até hoje da oração. Olha que coisa feia. Uma semana eu aguento, mas o Senhor precisa vir. Irmãos, no dia seguinte tudo mudou. Jesus te escuta. Ele sempre vai estar lá. Sempre. Eu não sei o que você tem passado. Tem gente que vem aqui para o pastor orar, só que ele não sabe que Deus quer ouvir a sua voz. O pastor ora, ele ora, fica tranquilo, pode vir que ele ora, né, Edu? Mas é você. Não, eu não posso orar porque por quê? O preço já foi pago. Não pode orar por quê? Fala para mim por quê. Depois de tudo isso você não pode orar na sua casa, porque a oração do pastor é mais forte. Foi ele que pagou o preço. E eu não combinei com ele de falar isso aqui. Ele quer te ouvir. Aliás, eu queria te dar uma informação. Você precisa falar, porque ele já sabe, viu? É porque ele sabe que falar cura. Ele sabe quando você coloca para trás, você é curado. Ele te escuta. Ele conhece as suas dores. Ele está lá no seu quarto. Ele sabe tudo que você tem passado. Eu não estou falando isso aqui para te emocionar, não, porque eu sei que Ele sabe. Porque Ele é Deus. Ele é o verbo vivo que habitou entre nós e se fez carne e padeceu na cruz. Não sai daqui de qualquer jeito, não. Faz isso não. Vamos viver o verdadeiro evangelho. Aí eu entendo porque que os apóstolos ficavam felizes em morrer por Jesus. E tem gente que acha um peso às vezes vir à igreja. Eu estou falando, meu irmão, de morrer por Jesus. No versículo, o apóstolo Pedro ele é muito louco. Ele falava assim, que importa você sofrer por fazer o bem. Eu fiquei pensando, você mesmo, né? Às vezes a gente é tão mané, quer fazer média. Dane-se. Tô nem aí, eu quero Jesus na minha vida. E a seu tempo, escute o que eu estou falando. A seu tempo, as pessoas vão olhar para a sua casa e vão ver que o Senhor está contigo. A palavra de Deus fala que a lei sairia de Sião. Nós somos Sião. A seu tempo, as pessoas irão procurar você para abrir o coração e falar: eu quero entregar a vida para Jesus. Mais do que mandar alguém na igreja, a gente fala: vai lá no culto lá. Aí você fala: já falei de Jesus, mandei para o culto. Você é o livro aberto. Você tem que viver o evangelho. Faz um apelo lá no seu serviço. Quer aceitar a vida? Quer entregar a vida para Jesus? Vem cá. Eu já fiz isso uma vez, na sala de aula. A menina estava lá, aí eu vi que ela estava chorando. Aí que terminou a aula, eu chamei: que você está chorando, filha? Ela falou: não, o senhor falava, meu coração estava. Eu falei: você conhece Jesus? Ela falou: não. Eu falei: você quer entregar a sua vida para Ele? Eu falei: quero. Aí eu fiz ali a confissão com ela. Eu não sei onde ela está mais, mas foi a maior experiência da minha vida, assim, algo tremendo. Amém?